Olá, convido você para junto nós meditar no estudo da palavra do nosso Deus. Como está a tua fé? Esse é o nosso estudo de hoje. Como falou o apóstolo São Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Hebreus 11, o verso 6. Pois a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Hebreus 11, verso 1. Assim disse Deus: mas os meus justos viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, disse Deus. Hebreus 10, 38. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Porque todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. O apóstolo Paulo nos enfatiza a importância de viver firme na fé e não se deixar ser levado para a incredulidade, pois a incredulidade é o que afasta o homem de Deus. Hebreus 3, verso 12. Querido, quem tem fé tem esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera. Mas se esperamos que não vemos, com paciência aguardamos, disse o apóstolo São Paulo em Romanos 8, 24. Pois se a nossa fé estiver firme em Jesus, com certeza vamos ter a vida eterna. Porque o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João 5, verso 12. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz o apóstolo São João. João 3,16. Assim falou o apóstolo São Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Querido, Jesus é o dom de Deus para a salvação da humanidade. Como falou o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, disse o apóstolo, é dom de Deus. Em Efésios 2, verso 8. Amigo, é inexplicável por ter pessoa que não acredita que Jesus foi o enviado de Deus para a salvação dos seres humanos. Aquele que acredita nas profecias que estão registradas no livro dos profetas não tem como não crer em Jesus, pois assim profetizou o profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. E o profeta continuou profetizando:
porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Diz o profeta: vai, pois, agora e escreve isso numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre, perpetuamente, disse o profeta. Isaías 30, verso 8. Querido, o plano para que o Filho de Deus viesse salvar a humanidade já estava planejado desde a fundação do mundo. Como diz o apóstolo São Pedro: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, por amor de vós, disse o apóstolo. Assim profetizou o profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro ter revelado seu segredo, seus servos e os profetas. Em Amós 3, verso 7. O profeta Miqueias tinha profetizado que o governo de Israel viria da cidade de Belém, que era pequena entre as cães de Judá. Diz o profeta: e tu, Belém, frauta, ainda que seja pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será governante de Israel, e cuja origem são Deus dos tempos antigos, Deus dos dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Amigo, se queremos ter um conhecimento mais profundo sobre a pessoa de Jesus, devemos estudar as profecias que estão registradas nos livros dos profetas. Assim diz o profeta: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem a outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo ajuntará. Isaías 34, 16. Assim foi a oração do profeta a Deus: traga e anuncia-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos quais foram as coisas passadas, para que atendemos para ela, diz o profeta, e saibamos o fim dela, ou fazer nós ouvir as coisas futuras, diz o profeta a Deus. Isaías 41, 22. Devemos ficar firmes nos escritos dos profetas, pois ali encontramos o mandamento de Deus que nos dá a direção certa do caminho que devemos seguir. Como falou o apóstolo Pedro: e para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, segundo São Pedro 3, 2. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como diz o apóstolo São Paulo, como está escrito: o justo viverá pela fé, em Romanos 1, 17. Esta expressão significa que a fé deve estar presente na vida do cristão até o dia da volta de Jesus. Amigo, devemos continuar estudando a palavra de Deus, para que a nossa fé esteja cada dia mais firme,
até que o dia da volta de Jesus, e assim possamos subir com Ele para o céu e viver com Jesus a eternidade. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Se você gostou de nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará fazendo parte do Evangelho de Deus.